Santa Casa e você. Apoio. Hospital de Olhos Crotone. Referência em oftalmologia. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Isomedical. Tecnologia a serviço da vida. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Unimes. Há 5 décadas investindo em educação. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o médico oftalmologista Marcos Alonso Garcia. Boa noite, doutor Marcos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui de volta com você. Tudo bem? Obrigado, tudo jóia. Vamos falar hoje de uma questão que muitas pessoas confundem o assunto que nós vamos abordar hoje, e é importante que você, como um médico oftalmologista, venha aqui para tirar algumas dúvidas sobre a toxoplasmose ocular. Explica para a gente o que é essa doença e como que a gente pode cuidar dela. Infelizmente, o Brasil tem uma prevalência de toxoplasmose muito grande, é uma doença infecto-contagiosa, parasitária, e, na verdade, o ser humano acaba sendo um hospedeiro do cisto ou da forma ativa de um protozoário. O toxoplasma é um protozoário que consegue sobreviver in vitro na natureza, ele pode ficar na terra, em cistos, ele passa um dos ciclos da vida dele em animais menores, pode passar em roedor, mas em ambiente urbano é muito comum o gato, e acaba ficando dentro do gato, e o gato pode não manifestar toxoplasmose em nenhuma das suas formas, mas ele pode deixar com que o toxoplasma se reproduza, e quando ele vai fazer cocô, o cocô dele está cheio de cistos do protozoário. Então, se a gente se contamina com esses cistos, ingerindo esses cistos, ou seja, pela água contaminada no lençol freático, pelo cocô do gato, ou se essa água é usada na cultura de algum tipo de alimento, a gente pode, ingerindo o cisto, se infectar, e dentro da passagem do corpo, o toxoplasma ele vai fazer passagens por múltiplos órgãos e vísceras, mas o olho é um dos que ele tem predileção. Então, é muito comum no Brasil, embora a nossa região não seja a mais comum, é muito comum a gente ter pessoas que têm uveíte, que é uma inflamação dentro do olho, e a uveíte é causado pelo toxoplasma, por esse parasita. E o toxoplasma, quando ele se aloja na coroide, faz uma coroidite, a coroide fica embaixo da retina, ele destrói maciçamente a retina. Então, ele está na estatística das causas de cegueira do Brasil, sim, e a gente tem 2 formas, uma forma adquirida e uma forma congênita tardia. Então, é muito comum a gente ver em ambulatório crianças pequenas que têm cicatrizes da toxoplasmose muito grandes no fundo de olho e que deixam a visão dessas crianças muito baixa. Alguns azarados bilateralmente. Então, são crianças que têm nos 2 olhos uma forma da cicatriz da toxoplasmose muito triste, que faz com que eles só tenham a visão da periferia. Né? E essa doença, ela demora quanto tempo para se manifestar? A toxoplasmose ela pode demorar um tempo muito grande, Guto. Tem alguns pacientes que têm contato com o toxoplasma quando estão dentro da barriga da mãe. Durante uma determinada fase da gestação é possível, se a mãe tiver uma infecção aguda, se manifestar no nenê, ou o cisto passar pela barreira da placenta e ficar dentro do feto e ele manifestar na adolescência ou na idade adulta. Então já existe descrito e a gente vê na prática, às vezes o garoto manifestando uma toxoplasmose com 16, 17 anos e não é uma adquirida, ele não adquiriu, ele já recebeu o toxoplasma da mãe. E no caso dessa infecção por meio da mãe, a mãe eventualmente pode não desenvolver a doença, isso passar desapercebido? Exatamente. E só no filho ela se manifestar? Exatamente. Melhorou muito no Brasil desde que o pré-natal foi abraçado pela sociedade, pelo Estado, pela medicina privada, e hoje o pré-natal é feito quase que hegemônico. A gente, quando fala de Brasil, a gente está numa região privilegiada, né? Estamos num estado mais rico, uma cidade que tem uma saúde pública acima da média nacional. Então, graças a Deus, os exames trimestrais do pré-natal está incluído nessa rotina fazer esse tipo de exames. Então, às vezes a mãe não manifesta nenhuma forma que ela percebe, às vezes ela tem uma forma subclínica de toxoplasmose e não sente. Eu me lembro, acho que na Copa de 82, 86 ou 90, a gente tinha um jogador da seleção brasileira, o Luizão, que não estava podendo ir para a Copa porque descobriram toxoplasmose nele na véspera
era de ir para a Copa do Mundo, ele fez uma forma visceral, né? Não fez uma forma ocular. E teve que ser tratado. O tratamento é bom, a toxoplasma... Tem cura? Tem cura. A gente mata o toxoplasma com um coquetel de drogas, a gente usa alguns antibióticos tradicionais, parentes da sulfa, a gente quebra o mecanismo do folato dentro do corpo, a gente mata de fome o toxoplasma. Mas o toxoplasma é tão sabido para o protozoário que ele, durante a infecção, ele tem uma forma ativa. Mas quando a gente começa a tratar ele, ele pode sobreviver numa forma cística. Ele se camufla dentro do organismo? Ele fica camuflado dentro do corpo, aí faz uma cicatriz no fundo de olho e às vezes perto da cicatriz a gente pode ter cistos viáveis que sobrevivam outra década até se manifestar de novo. Então é muito comum a gente examinar o paciente e a gente achar múltiplas cicatrizes de coroidite com anos diferentes. E o camarada fala para você, pô, eu tive uma coisa diferente, acho que eu tinha uma conjuntivite forte quando eu era menino, depois na época do quartel eu tive outra, então ele pode... São ciclos... Ele reativa, Guto. E nesse caso, o tratamento ele é só por meio de colírios ou existem outras drogas que são ministradas? A maioria das vezes a gente faz associação, a gente dá uma droga para o paciente que vai mexer com a produção de folato, que é uma espécie de uma proteína que o toxoplasma se alimenta, e a gente usa junto a sulfa, que ajuda a matar. A gente acaba associando 2 ou 3 antibióticos juntos, para que isso seja mais eficiente. Mas a gente trata só na fase aguda. A gente ainda não tem um tratamento protocolar que se provou eficiente para manter esse camarada tomando tratamento para o resto da vida. Tem algumas correntes. Teve época que a gente tratou no intervalo esse pessoal, enquanto tomava o remédio, ele não tinha tóxico, mas quando ele parava, ele voltava a ter e poderia ter mais recidivas. Em alguns casos seletivos, a gente pode tentar usar o fotocoagulador, que a gente usa no diabético, e tentar queimar em volta da cicatriz no fundo de olho, numa forma de destruir possíveis sítios de cistos. É uma forma de fazer. Tratar a imunidade do paciente também é interessante, mas a maioria dos pacientes adultos, saudáveis, a gente trata só na infecção aguda. A preocupação são as gestantes, quanto mais primeiro trimestre você conseguir diagnosticar, você tem que intervir, e aí para a gestante é um capítulo à parte, porque você não pode usar todo o arsenal de drogas, porque algumas drogas não fazem bem para o nenê. Então, para a gestante a gente tem que intervir, e aí é um tratamento conjunto, o médico que vai fazer o parto, um infectologista, a gente tem infectologia muito boa na cidade, e a gente acompanha essa gestante. Mas é uma doença de extrema prevalência. Quem trabalha em hospital público talvez veja mais do que em hospital privado, mas eu dificilmente passo uma semana que eu não vejo uma toxoplasmose na Santa Casa. E nesses casos, ela pode ser transmissível, por exemplo, se a pessoa coçar o olho? Não, graças a Deus. Essa transmissão não a gente acontece. não tem transmissão de ser humano para ser humano direto. Para a gente transmitir poderia ser vertical, ou seja, uma mulher grávida passando a placenta para o seu próprio nenê. E para se reinfectar, a gente precisaria ingerir cistos de protozoário contaminado. E como é muito mais comum num lugar como a Baixada Santista o cocô do gato do que as fezes humanas, porque a gente tem tratamento de esgoto adequado, pelo menos estatisticamente, nós estamos bem à frente do resto do país, então a gente teria que se reinfectar. A gente tem que falar com cuidado, senão o pessoal vai começar a querer sair matando o gato por aí. O problema não é o gato. Como não era um macaco, mas é interessante, se você conseguir controlar muito bem a população de gatos da cidade que não tem casa, que não tem dono, a estatística no final da ponta melhoraria. É difícil, né? Porque a gente tem, por exemplo, o gato é um animal que não gosta muito de barreiras, né? O gato sai, o gato ele volta. É parcialmente seu, é um leasing. Exatamente. Você não é dono do gato. Não tem um contrato de exclusividade com o gato. Ele é sócio seu, ele mora na tua casa, ele dá umas voltas, ele passeia. Então isso realmente é possível. Mas às vezes a gente anda pela cidade, a gente vê uns terrenos desocupados e o gato se reproduz com facilidade. Então, esses gatios que não têm controle, isso que é interessante quando tem campanhas bem feitinhas de esterilizar os gatos que não têm lar e tudo mais, isso ajuda no controle. Toda vez que o Brasil entra numa crise financeira ou qualquer país, que os índices de saúde, de saneamento pioram, a tendência são essas doenças voltarem, Guto, coisas que a gente já não tinha, vão começar a aparecer de novo. A toxoplasmose é uma delas. É uma doença ligada também à pobreza, né? E a falta de investimento na saúde básica, né? Que é isso que a gente conversava, porque no Brasil a gente infelizmente está sempre correndo atrás
de alguma coisa que está acontecendo. Então aparece a febre amarela, arruma recurso para a febre amarela. A gente não tem essa cultura de começar a se prevenir. E a estatística seria interessante. Também não temos tradição em estatística, né? Hoje, com essa história de fake news, eu tenho até medo de estatística, porque a estatística na internet prova qualquer coisa. E ela chega bonitinha ali, certinha, não tem nenhum problema a estatística. Se você tiver com o pé no fogão e a cabeça no freezer, a estatística mostra que a sua temperatura está boa no meio. Mas a estatística bem feita, e normalmente as universidades faziam isso, podia apontar onde a gente precisa mexer. A gente até conversava em off, o Brasil tem uma cidade que se chama Erechim, que é uma espécie de plataforma de estudos para o mundo. Quando alguém quer estudar toxoplasmose, visita Erechim, que é uma cidade que teve um índice gigantesco de toxoplasmose, de uma forma que era pouco usual, que é adquirida, porque os gatos viviam na caixa d'água da cidade. Então veio gente do mundo inteiro que queria estudar infectologia, estudar em Erechim, para poder ver muitos casos de toxoplasmose adquirida. O que significa isso? Quando um europeu sai de lá para ver uma doença aqui, porque faz 50 anos que não vê lá, é para a gente se preocupar. Eles chegaram num nível de civilidade que eles não vão ter mais, porque eles resolveram esse problema. Então o camarada fala, puxa, eu fui até uma cidade para poder ver um lugar onde é endêmico, eu tenho um número muito grande de casos por cada 1000 pessoas. E são indicadores ruins, né? São indicadores que preocupam. É até uma questão exótica, entre aspas, né? Não deveria acontecer, uma tristeza, mas para eles poderem estudar o que já não acontece lá com frequência, eles têm que vir em outros países. É uma viagem temática, né? E eu falo isso com dor no coração, porque talvez a gente tenha um mau hábito de comparar o Brasil com países onde a sociedade seja mais avançada. Mas eu já fiz outra comparação, eu já viajei muito pela América, eu já fui para o Peru, eu já fui para a Colômbia, eu já fui para um monte de lugar onde tem algumas regiões que estão atrás do Brasil. E eu acho que eles têm um monte de doença e sequer diagnosticam. Quer dizer, eles não têm estatística, não têm diagnóstico, não têm tratamento. Nós temos. A gente diagnostica, a gente trata, nós estamos melhores do que eles, mas a gente ainda tem um longo caminho e hoje que o dinheiro está escasso, usar bem o dinheiro faz toda a diferença, seja com saúde, com segurança, com educação. Então eu acho bacana a gente ter uns departamentos de estatística bem interessantes para dar para o gestor uma ferramenta dele entender onde ele está pondo dinheiro e depois ele olhar na estatística de alguns anos para ver se aquele investimento funcionou. Poxa, colocamos tanto dinheiro, fizemos isso e a estatística continua igual. Erramos, temos que fazer diferente, né? Isso é um espaço grande. Acho que mais gente deve começar a se dedicar a esse tipo de problema de saúde e tomara que a gente tenha a tradição um dia de ter grandes gestores em saúde pública. Estão aparecendo alguns colegas gestores agora, faz falta. Eu lembro quando a gente era menino, quando o Dr. Adib Jatene virou ministro, aquilo para mim foi marco, né? Você tem um camarada inteligente para chuchu, que ganhava muito bem na vida privada, largar da vida privada para fazer sua contribuição na vida pública. Tem o Davi Uip, que é um cara inteligente pra caramba, que sabe o que está fazendo. Isso é uma luz no fim do túnel. Dá esperança. São pessoas inteligentes, qualificadas, que pensam em cima dos problemas. Só que todo problema é cobertor curto, né? Dinheiro não está sobrando em lugar nenhum. E a gente não tem falado tanto sobre tóxico, sobre isso, porque a gente agora se encontra num surto de febre amarela. E é um problema. A gente está sempre com o cachorro correndo atrás do rabo, né? Resolvemos um problema. Febre amarela não é um problema do Brasil. Qualquer lugar que tenha uma geografia semelhante à do Brasil passa por isso. Os americanos passaram na Flórida, outros países ainda passam, né? E a gente tem que enfrentar usando tecnologia e inteligência, porque o dinheiro está curto, né? Se não usar tecnologia hoje e inteligência, não resolve nada. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde.
Clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos aqui o médico oftalmologista Marcos Alonso Garcia. Estamos falando sobre a toxoplasmose ocular. Marcos Alonso, quais são os sintomas da toxoplasmose? Ela se manifesta de que forma nos olhos? A forma ocular, é engraçado, no primeiro momento ela pode simular, ser muito parecida com uma conjuntivite forte. Porque a parte do branco do olho, que a gente chama de conjuntiva, é só a primeira camada. Depois a gente tem umas camadas mais profundas. Então, num primeiro momento, o olho pode ficar bastante vermelho. A toxoplasmose não costuma dar secreção, mas dá vermelhidão intensa. E dependendo do tamanho da coroidite e da posição, vai ter um turvamento visual maior ou menor. Então, ou seja, aquela pessoa vai ter uma vista embaçada. Bem embaçado, embaçamento visual é importante. Pode vir acompanhado de uma febre leve ou não, de uns sintomas parecidos com o de uma gripe forte, de mal-estar, pode aparecer o surgimento de gânglios e nódulos palpáveis no pescoço, cervicais, mas isso às vezes passa despercebido, às vezes a gente acha que é outra coisa, que é um resfriado, e aí quando a gente vai fazer o exame na lâmpada de fenda, que é o biomicroscópio, a gente já vai encontrar todos os comemorativos da uveíte. A gente vê células inflamatórias dentro do olho, a gente dilatando a pupila, a gente pode ver a gelatina do olho inflamada, que é o vítreo turvo, e dependendo da turvação do vítreo, a gente consegue ver até o foco em atividade. A gente consegue ver a coroidite em atividade, exudando. O protozoário lá fazendo essa reação inflamatória, porque o corpo tenta brigar contra o protozoário, então o sangue leva a polimorfonuclear, um tipo de uma célula, são os mariners do sangue. Vão fazer a intervenção. Eles tentam conter, e até você começar a tomar uma droga específica, o corpo demora algumas semanas para produzir uma imunidade específica. Por isso que a maioria das vezes a primeira infecção de toxoplasmose é a mais severa, porque depois que você faz uma segunda ou uma terceira, você já tem células no seu corpo de imunidade específicas para toxoplasmose.
Uma das formas da gente ter certeza é através desse exame de sangue. A gente faz o exame de sangue e ele vai mostrar se a gente já tinha imunidade contra a toxo ou não. A maioria dos exames as pessoas não sabem, mas a gente não vai atrás da presença da doença. A gente vai atrás da presença do anticorpo para aquela doença. Existem várias formas de anticorpo. Tem uns que se formam na infecção aguda e tem uns que se formam na infecção passada, que a gente acaba chamando de cicatriz sorológica. Quer dizer, você olha e fala assim, olha, é toxoplasmose mesmo, mas pelo jeito não é a primeira, porque o senhor já tem uma célula de imunidade antiga para toxoplasmose. Nas primo-infecções, até a gente começar a tratar o paciente, costuma o olho ficar mais inflamado. Então, para esses pacientes é interessante começar a tratar mais rápido. Dá coceira? Às vezes não dá, Guto. Porque você falou que pode ser confundida com uma conjuntivite. O olho fica bem vermelho e é muito comum que seja monocular. É pouco comum a uveíte dar simultaneamente da toxoplasmose nos dois olhos. Pode dar, mas não é comum. A conjuntivite é mais comum de um olho passar para o outro. A toxo não. Então persiste num olho só. E quando a gente procura o colega oftalmologista, não é um diagnóstico difícil. Os oftalmologistas da cidade estão acostumados a fazer esse tipo de diagnóstico. Já faz o exame de sangue e já começa a fazer o tratamento. Normalmente a gente pede para colher o exame de sangue antes de fazer o tratamento, para não atrapalhar a leitura da deficiência e da imunidade que a gente tem. Uma coisa muito importante, a automedicação. Porque a pessoa vê o olho, olha, eu acho que é uma conjuntivite, faz uma compressa e tal. Qual a orientação que você dá para as pessoas que se olho automedicam? Vermelho que não melhora em 24 horas com medidas caseiras, procure atenção específica, viu? Se fosse alguma bobagem, se fosse uma conjuntivite alérgica, alguma coisa assim, em 24 horas você sentiria alguma melhora. E no caso da toxo, além de não melhorar, provavelmente piore a visão nos próximos dias. Ou seja, ela vai ficar mais turva. A tendência é ela ficar mais turva. O olho inflama bastante. A gente, às vezes, é obrigado a deixar esse olho dilatado. A gente pinga colírios para dilatar, que a gente costuma usar no dia do exame. A gente manda o paciente pingar todo dia, porque a pupila dilatada ajuda o olho a não inflamar. E são inflamações bem severas, sim. Então, esse pessoal que já teve a primeira toxo, quando tem a segunda, procura a gente logo. Esse é o paciente que liga e fala, olha, eu acho que eu estou tendo toxoplasmose de novo, porque está muito parecido com a da outra vez. A visão embaçou, o olho está vermelho e tal. Quando é a primeira vez, como não é uma coisa que seja de domínio comum das pessoas, a gente não sabe o que tem. Não melhorou em 24 horas, exacerbou, ficou pior, ficou mais inflamado, procure atenção específica. Nós temos rede de oftalmologia na cidade pública e privada para isso. E aí, para a gente finalizar, a pessoa que tem a toxoplasmose, ela obrigatoriamente vai ter que usar um óculos, ela vai ter uma visão prejudicada no futuro? Na verdade, a gente pode ter a toxoplasmose tendo grau ou não tendo grau. Ela não vai alterar o grau. A grande preocupação é que se a gente tiver uma coroidite num lugar muito nobre, como o centro da visão, ela pode deixar uma sequela visual. Ela pode diminuir, pode deixar uma pessoa que tinha 100% de visão com uma visão parcial ou roubar muito a visão central. Então, quanto mais cedo você diagnosticar e começar a tratar, normalmente menor vai ser a perda de visão que você vai ter na toxo. Marcos Alonso, infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer demais a sua Obrigado, orientação, Guto, a sua participação aqui. É um prazer. Tenho certeza que muita gente está assistindo o programa agora e vai prestar um pouco mais atenção na higiene, nessa questão da qualidade da água e principalmente não se automedicar. É um prazer, viu? Que a gente conversa muito em off. A informação é tudo. A gente imagina a Santos, quando desenharam esses canais, como mudou o destino da cidade. Quer dizer, esses canais sanearam a cidade. A gente imagina Oswaldo Cruz, os desafios que teve no século retrasado. Quer dizer, a inteligência e a informação ainda é a maior ferramenta contra qualquer doença. É um prazer, realmente é um prazer. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Hospital de Olhos Grotoni. Referência em oftalmologia. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Isomedical. Tecnologia a serviço da vida. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Unimes. Há 5 décadas investindo em educação.
A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação.